Marcelo Bretas. Como se tornar um leitor atento e crítico, capaz de formar suas próprias opiniões sem se deixar enganar por notícias falsas? Você já se sentiu confuso ou manipulado ao ler ou assistir uma notícia? Você já se perguntou se aquela informação é verdadeira ou se tem alguma intenção por trás dela? Muitas pessoas têm dificuldade em filtrar as informações que recebem e em formar suas próprias opiniões sem se deixar levar pela opinião dos outros. Mas como podemos evitar cair nas armadilhas das notícias falsas, também chamadas de fake news? Existem algumas dicas simples que podem nos ajudar a verificar a veracidade e a imparcialidade de uma notícia. Veja algumas delas. Leia a notícia inteira, não apenas o título. Muitas vezes, o título é sensacionalista ou distorce o conteúdo da notícia. Averigue a fonte. Procure saber quem é o autor da notícia, qual é o veículo que a publicou, qual é a sua reputação e se ele tem algum viés político ou ideológico. Confira as fontes de informação. Veja se a notícia cita as fontes de onde obteve os dados, as declarações ou as imagens que usa. Compare com outras notícias. Busque outras fontes sobre o mesmo assunto e veja se concordam ou divergem da notícia que você leu. Isso pode ajudar a ter uma visão mais ampla e crítica do tema. Analise o tom e o vocabulário. Observe se a notícia usa um tom neutro e objetivo ou se usa um tom emocional, tendencioso e com viés negativo. Observe as palavras ou expressões que podem induzir o leitor a pensar de uma determinada forma ou que podem ofender ou desqualificar alguém. Pergunte a si mesmo. Reflita sobre o que você leu e se pergunte se aquela notícia faz sentido, se ela tem evidências suficientes, se ela respeita os fatos e as pessoas envolvidas e se ela contribui para o seu conhecimento e para o debate público. Seguindo essas dicas, você pode se tornar um leitor mais atento e crítico, capaz de formar suas próprias opiniões sem se deixar enganar pelas notícias falsas. Lembre-se que a informação é um direito e uma responsabilidade de todos nós. Jorge Serrão. No Brasil da impunidade e injustiça, os bandidos têm liberdade para exterminar policiais. Se quando pegos, os assassinos acabam soltos após audiência judicial de custódia. Família do agente da lei chora e paga o alto custo da perda irreparável no Estado sem direito. João Luiz Mauad. Mais um oportuno e corajoso editorial da Gazeta do Povo. Eis um resumo perfeito do absurdo institucional a que estamos submetidos, dedo indicador apontando para baixo. O que temos, portanto, é um magistrado falando fora dos autos, sobre um processo que ele mesmo está julgando, relativo a acontecimentos nos quais, segundo seu próprio relato, carente de comprovação, ele seria vítima de uma forma bastante especial, o que o tornaria impedido de julgar em qualquer país que levasse a sério as regras de processo penal, como bem lembrou o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Até o momento, não há um único elemento em toda essa história indicando que ela possa ser levada a sério. E o fato de tudo estar tão errado assim e ao mesmo tempo tão normalizado assim apenas nos mostra como o Supremo, e Moraes em específico, conseguiu se impor como superpoder capaz de ignorar impunemente a Constituição, as leis, o decoro que deveria pautar a ação dos magistrados, fazendo das próprias palavras o único critério para definir o legal, o justo e o verdadeiro. Marco Angeli. Sim, eu sei que Kafka não escreveu O Enforcado Imaginário. Claro, ele não conhecia o Brasil. Se conhecesse, escreveria. E depois, aposentadoria. Dom Felipe Camarão. Quando estourou a Revolução, Lenin estava na Suíça pegando dinheiro dos Rothschild. O Alexandre Costa conta essa história no seu livro. Quanto à Primavera Árabe e à Revolução de Maidan, foi a inteligência americana. O próprio Lenin disse, não existe revolução sem dinheiro. Alexandre Costa. E um pouco antes o Trotsky pegou o dinheiro do Jacob Schiff, do Kuhn, Loeb Company. Sempre presuma banqueiro. Dizirê Rugani. Porta-voz da IDF. Um esquadrão terrorista, um local de lançamento, edifícios militares e infraestruturas terroristas, as FDI completaram uma série de ataques em território libanês. Os caças da Força Aérea e outras forças das FDI atacaram hoje uma série de alvos da organização terrorista Hezbollah nas áreas de Ait al-Shaabi e Aron e Ramia no sul do Líbano. Entre os alvos atacados, um local de lançamento, edifícios e infraestrutura terrorista.
Além disso, hoje foram detectados vários lançamentos provenientes do território libanês em direção às áreas de Toula e Margaliut. Um avião tripulado remotamente da Força Aérea atacou um esquadrão terrorista. Eduardo Verástegui. Acredito na liberdade de consciência, na liberdade religiosa e na liberdade de expressão como direitos fundamentais de todas as pessoas. Acredito num México grande e livre, como soube ser. E acredito que um México assim pode ser construído a partir de hoje. Eu sei que é possível. Alex Jones. A BlackRock é a condutora que controla mais de 85% da riqueza planetária. 99% das empresas Fortune 500 recebem pedidos diretos da BlackRock. Larry Fink se gaba abertamente de como controla nosso comportamento por meio do regime ESG. Seu objetivo público é uma redução de 90% na população. Homens como Fink e Bill Gates devem ser expostos. É hora de retomar nosso poder. Os confinamentos, as injeções venenosas, as fronteiras abertas, as novas guerras, os ataques à família, tudo vem deste culto à morte. A classe parasita roubou o mundo e agora quer a maioria de nós morta. Eles estão vindo atrás de todos nós. Isto é uma guerra total. André Assi Barreto. As divergências entre católicos e protestantes deveriam ser expostas apenas no que diz respeito às diferenças nas suas doutrinas. Cada um que defenda, viva e mostre como a sua diverge da do outro. Outros tipos de ataques serão absorvidos por materialistas e usados contra ambos. Certa feita, um pastor usou, contra o padre Quevedo e contra o milagre do Santo Sudário, um dossiê de uma revista cética. O que a cultura anticristã vai fazer com isso? Passar o mesmo trator pesado sobre a cura da dor de barriga da sua igreja e dizer que foi placebo. Paolo Zanotto. Impossível acreditar em somente ignorância na desconstrução criminosa da HC no tratamento precoce da Covid. A vassalagem woke, subserviente à farmácia, que garante o uso emergencial de produtos experimentais toscos e lesivos, é explícita. Francisco Cardoso. Para o @PT no Senado, Bill Gates foi presidente dos Estados Unidos. Aguardem dormindo alguma manifestação da mídia sobre essa bizarrice. Estudar deveria ser básico, mas infelizmente não é. Fabrício Rebelo. O resumo jurídico brasileiro hoje é extremamente simples. Quem fizer algo que o sistema não goste será tratado como criminoso, incluindo cassação de direitos civis, processo, condenação e penas estratosféricas. Mas e a lei? Lei? O que é lei? Daniel Scott. Jovens hoje só querem saber de trabalhos de escritório, no ar-condicionado. O problema, o ChatGPT já faz muitos deles. As profissões do futuro serão aquelas que exijam trabalho manual, como marceneiro, pedreiro, operador de maquinário, etc. Faz sentido? Simples e bela. Toda vez que você quiser algo que é certo, e seu marido não quiser, ore muito e então aguarde. Logo ele virá conversar sobre como mudou de ideia. Foi assim que irmãs em Cristo fizeram com que maridos quisessem filhos, mudança de vida e seriedade. O segredo é oração, não ficar emburrada. Rodney. Literalmente uma vida inteira dedicada ao esporte. Acho que ninguém amou mais a camisa amarelinha da seleção brasileira do que o Zagallo. Grande Zagallo tem 13 letras. Fúria e tradição. Depois de se formar no Boston College em 1999, onde jogou lacrosse, o Ellis Crowther começou a trabalhar no 104º andar da Torre Sul do World Trade Center, em Nova York. Em 11 de setembro de 2001, quando os ataques começaram, o Ellis tirou sua bandana vermelha, que guardava desde criança no bolso de trás da sua calça, amarrou-a no rosto para evitar inalar fumaça e ao invés de fugir, decidiu entrar no prédio em chamas para ajudar quem pudesse. Depois de deixar uma mensagem de voz para sua mãe, Alison, o Ellis foi até o 78º andar, onde encontrou um grupo de sobreviventes. Carregando uma mulher ferida nas costas, o Ellis conduziu o grupo por 17 lances de escada até o 61º andar. O Ellis então retornou ao 78º andar, onde continuou administrando ajuda e conduzindo outras pessoas para um local seguro. Enquanto a maioria fugia do perigo,
Welles foi visto pela última vez subindo as escadas da Torre Sul, ao lado do pessoal do FDNY armado com uma ferramenta de resgate para libertar as vítimas presas, antes do prédio desabar às 9h59. Esta história heróica da hora final de Welles finalmente chegou à sua mãe, Alison, e ao resto da família Crowther, quase um ano depois. No final das contas, 12 pessoas relataram que foram salvas por um homem que vestia uma bandana vermelha. Pelo menos 12 pessoas foram salvas em 11 de setembro de 2001 por Welles Remy Crowther. A abnegação é um traço masculino. Apenas homens arriscam a própria vida por desconhecidos, e isso fica bem claro ao analisarmos os vídeos de salvamentos onde vemos exclusivamente homens agindo. E isso acontece porque somos feitos dessa forma. Mulheres são melhores nas relações íntimas 1 a 1, enquanto homens são feitos para relações em grandes grupos. São esferas de interação social diferentes, dois modos distintos de ser social. Are there his and her types of interdependência? Implications of gender differences in collective and relational interdependence for affect, behavior and cognition. De modo que as mulheres são designadas para grupos pequenos, relações íntimas, enquanto homens são para grupos maiores com mais pessoas. E essa característica social masculina é importante de várias formas, como por exemplo a disposição de ajudar desconhecidos até mesmo colocando sua vida em risco é fruto direto dessa diferença comportamental. Um argumento contrário é que homens são ensinados a agir assim enquanto as mulheres não. Esse argumento já nasce refutado porque isso não é fruto de uma socialização ou ensino específico, somos biologicamente impelidos a isso. Outro argumento contrário é que mulheres policiais ou bombeiras fazem o mesmo por desconhecidos. Devemos analisar que são contextos diferentes. Você está comparando uma mulher que recebe treinamento, equipamento e salário para fazer isso, enquanto eu estou apresentando homens civis, sem treinamento e sem equipamento e que não são pagos para isso, e mesmo assim fazem. Homens precisam ser mais valorizados na sociedade, com seus feitos reconhecidos e celebrados. Douglas Garcia. A máfia das ONGs que cuidam da Cracolândia precisa ser investigada. Qualquer um que coloque o tal padre Júlio Lancelotti como desculpa, na verdade ou tá passando pano para traficante ou apoia a transformação das pessoas em zumbis, ou as duas coisas. Emerson Grigoletti. Já não dá mais para falar que os inquéritos tramitam em segredo, exceto para a defesa das vítimas da perseguição, que continuam sem acesso e vistas à íntegra. Otávio Facouri. A rede de proteção ao redor desse padre Lancelotti é assustadoramente grande. Por que será? O que esse homem tem de tão importante a ponto de mover todo o estabelecimento político em sua defesa? Eduardo Vieira. Uma das principais razões por que a democracia foi enfiada a goela abaixo do Ocidente pela modernidade é que seu contraponto mais valoroso, a aristocracia, é baseada em mérito e hierarquia. Quando se investiga a sério essas duas questões, usualmente chega-se a Deus. E a democracia é o Estado sem Deus. Neste ponto os materialistas se abraçam e esquecem temporariamente os milhões de cadáveres que geraram. É evidente que a liberação dos documentos sobre a ilha da pedofilia não é uma cortina de fumaça sobre o próprio assunto. Não acreditem em qualquer sugestão, pessoal. Uma lista de nomes não oculta autores de crimes. Pelo contrário, torna sua revelação mais fácil. Flávio Gordon. Há hoje, no Brasil, uma senha usada por criminosos de todos os ramos de atuação, das bocas de fumo aos gabinetes, passando por estúdios e redações. Se for pego no flagra e denunciado, acuse o denunciante de ser bolsonarista. Vou ir lá. Seus problemas acabaram. O crime será esquecido, você passará a receber solidariedade irrestrita de artistas, intelectuais, altos magistrados e políticos. Já os denunciantes sofrerão consequências legais e terão sua reputação assassinada pela mídia. Hoje no mundo militar. Para incentivar a entrada de estrangeiros nas Forças Armadas Russas, Vladimir Putin assinou ontem uma lei que acelera e simplifica a obtenção da cidadania russa por estrangeiros. Não é preciso falar russo, nem morar na Rússia, nem ter qualquer vínculo com a Rússia, basta assinar um contrato de 1 ano para lutar na Ucrânia. Alguém se habilita? Paula Schmidt. Por que vocês acham que, de repente, a esquerda nos Estados Unidos passou a permitir o assalto coletivo às lojas?
Por que vocês acham que a esquerda brasileira deixou ileso um homem branco que jogou uma idosa no chão sem qualquer provocação? Isso não é deslize, é projeto. Só para lembrar, um dos instrumentos mais defendidos para a implementação do comunismo é fazer a classe média ter medo de pobre. É esse medo, acima de tudo, que tira da classe média o ímpeto da liberdade e a faz sucumbir à igualdade forçada por baixo e à morte do indivíduo.